Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos a estarem em pé para nós lermos um texto da palavra de Deus. O Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 21. E vamos ler versículo 28 a seguir. Glória a Deus. Os irmãos que estão mais lá atrás, se desejarem, façam um convite para os irmãos virem mais à frente. Nós vamos usar hoje alguns slides, e aí depende do visual. Então, quem estiver mais lá atrás, se sentir mais à vontade para poder acompanhar a mensagem e quiser vir um pouquinho mais para frente, tenha liberdade. Lucas 21 e versículo 28 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Amém? Podeis assentar adorando a Deus. Queridos irmãos, então hoje nós, com a graça de Deus, vamos falar um pouquinho dentro do assunto da volta de Jesus, e especialmente sobre um evento futuro, que é o Armagedon, um pouco comentado, expressado, ilustrado em filmes na atualidade, e também de outras maneiras, né? Muitos conceitos distorcidos, muitas ideias distorcidas sobre o Armagedon, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele. E nós colocamos o versículo em apreço aqui, e eu quero alertar os irmãos, todos nós que estamos aqui, para essas palavras do Senhor Jesus, né? Onde ele expressa e diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, os sinais, né? Sabeis que o reino de Deus está próximo. Glória a Jesus. Meus queridos, nada valerá a pena se nós perdermos o arrebatamento da igreja. Não é verdade? Nós estamos lutando tanto, estamos renunciando ao mundo de pecado, e não podemos perder o arrebatamento. Nós ouvimos os 2 hinos da harpa nessa noite, e os dois falaram sobre a volta de Cristo. A leitura bíblica, no segundo versículo lido, 1 João 3, versículo 2, ele também fala sobre o nosso futuro encontro com o Senhor, porque assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele, e também o veremos, disse o apóstolo João na sua primeira carta. E, queridos, eu louvo a Deus porque nós temos visto, talvez por conta de esses acontecimentos lá no Oriente Médio, na Síria, o confronto que existe entre Israel e o mundo palestino, talvez por conta desses episódios, nós temos visto também, parece que volta-se a falar no nosso meio um pouco mais sobre a volta de Cristo, o Apocalipse, as coisas futuras. E no passado, lá pelas décadas de 70, 80 e até 90, havia sim um grande acontecimento mundial. Os irmãos que estavam na igreja naquele tempo e até que acompanhavam as notícias na sociedade vão lembrar a chamada Guerra Fria, aquele rumor que havia entre a União Soviética na época, né? Hoje Rússia, mas na época União Soviética, e os Estados Unidos. Havia um rumor de guerra entre essas duas nações. Então isso movimentava um clamor, um medo mundial, e muitos seminários de Apocalipse, os irmãos que têm mais tempo de igreja vão lembrar que vários homens de Deus, eles vinham, traziam seus mapas e faziam muitas vezes semanadas de estudo bíblico e palestras sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, né? E que foi muito forte nessas décadas, sempre houve, mas foi muito forte nessas décadas em virtude desse acontecimento mundial. E claro, nos dias de hoje, então, talvez baixou um pouco essa febre. Mas é um assunto que precisa estar
na boca dos pregadores, no coração deles, porque entendemos que é uma das mensagens mais urgentes, se não a mais urgente, que é a mensagem da volta de Cristo. E o nosso pastor João Seno, ele também está falando sobre as dispensações, e ele tem falado sobre a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça, e ele falou sobre isso, sobre a volta de Cristo, na terça passada, e nós vamos também comentar algo nesse aspecto. Só para o nosso entendimento, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Eu coloquei ali. Quando a igreja for arrebatada, ou seja, quando a igreja for tomada da terra com força, for raptada, ela vai para o céu. E nós entendemos que, pelo menos, pela Bíblia, dois grandes eventos acontecerão com a igreja lá no céu. Num período de aproximadamente 7 anos, dois acontecimentos, dois eventos ocorrerão com a igreja no céu. O tribunal de Cristo, que é a recompensa, ou seja, o nosso prêmio, o nosso galardão, certo? Onde cada um receberá segundo a sua obra. Não será um julgamento para a salvação, porque todos que foram arrebatados são salvos. Então é unicamente um julgamento de obras, certo? De recompensa. E também as chamadas bodas do Cordeiro, ou seja, aquela festa com os salvos em Cristo Jesus. Aleluia. E, queridos, nós entendemos que aqui na terra, enquanto no céu nós estamos sendo galardoados, recompensados, e também passamos pelas bodas do Cordeiro numa grande festa, aqui na terra acontecerá um período denominado de grande tribulação. E nós estivemos ali quinta-feira com os adolescentes, e eu particularmente fiquei bem impressionado, porque até nós sondamos, quando os líderes nos procuraram e falaram, aí eu disse assim, qual é o assunto que eles gostariam de ouvir? Ele disse assim, olha, eles têm bastante curiosidade no Apocalipse. E eu disse, glória a Deus, parece que algo está acontecendo. Louvado seja Deus. E, queridos, nós temos aqui então a chamada grande tribulação na terra, certo? Esse período então da tribulação, ou grande tribulação, será de 7 anos, ok? E nós temos no Apocalipse, especialmente aqui do capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 18, nós temos esses 7 anos da tribulação. Se você for observar, embora o Apocalipse não esteja totalmente na ordem de sequência, não esteja organizado cronologicamente, ok? Mas dá para ter uma boa ideia, se você pegar a sua Bíblia e ler do capítulo 6 até o capítulo 18, você vai encontrar esses 7 anos da tribulação, ok? Nós encontramos ali, e Apocalipse fala de uma simbologia muito grande. Nós entendemos porque muitos cristãos não leem o Apocalipse, ou se leem, não se dedicam para interpretá-lo. E alguns até dizem, olha, parece que o Senhor não quer que nós entendamos essa carta. Agora, meus irmãos, precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele, mesmo nos enviando uma carta, que é o Apocalipse, parece que enigmática, mesmo assim, Ele não nos enviaria uma carta indecifrável. Não, é porque um dos propósitos do Apocalipse é que nós venhamos a nos aprofundar no conhecimento da Escritura, no conhecimento da Bíblia. Porque, como já disse, muitos servos do Senhor, estudantes da palavra de Deus, eles disseram, olha, a Bíblia explica a Bíblia. E quando nós vamos ao Apocalipse, você chega ali, você lê o Cordeiro. E aí quando você vai para o Evangelho de João, você percebe que o Cordeiro é Jesus. E aí a Bíblia começa a ser explicada. E a simbologia, a alegoria contida nas páginas apocalípticas começam a fazer o sentido. Então, meus irmãos, o Senhor não nos enviaria uma carta enigmática e indecifrável, mas o Apocalipse pode sim, quando comparado com a Escritura Sagrada, quando comparado com os demais livros, ser interpretado. E a sua mensagem é uma mensagem de urgência para a noiva do Cordeiro. Louvado seja Deus. É uma mensagem de preparação para nós e também de informação sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. E dentre muita simbologia, vozes, trovões e tudo mais, nós podemos pegar 3 símbolos chaves que resumem o que vai acontecer no Apocalipse. E nós os chamamos de selos, de trombetas e também de taças. Então, obviamente que todos os demais símbolos são importantes e têm sim um significado. Mas a nível de cronograma, a nível de evento,
os 3 símbolos principais são a abertura dos 7 selos, que estão ali no Apocalipse, certo? O toque das 7 trombetas e também o derramar das 7 taças. Nós entendemos que nesses 3 símbolos acontecem, então, os principais eventos preparados por Deus para o Apocalipse. É interessante, meus irmãos, especialmente na tribulação, você observar que o Senhor continua no controle. Embora, queridos, muitas coisas vão acontecer, mas o importante é saber que o nosso Deus, Ele continuará sendo absoluto. Ele é soberano e durante esse período Ele continuará soberano. Ele não sairá do trono. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos no final desses 7 anos, ou o encerramento então da tribulação, nós temos ali o Armagedon, que é esta batalha chamada Batalha do Armagedon. Ela encerra os 7 anos da tribulação. E então, neste Armagedon ocorre a chamada segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo aqui, obviamente, nós estamos falando da segunda fase, ou da sua manifestação gloriosa, onde o Senhor virá com a igreja para defender Israel no Armagedon. Esta é a ideia. Esta é a chamada, nós colocamos ali, manifestação gloriosa com a igreja. Na sequência, queridos, nós temos então, depois do Senhor defender Israel no Armagedon, o chamado julgamento das nações. Esse julgamento das nações, nós estamos passando só uma vista geral, entendendo que muitos irmãos já têm esses eventos na sua mente, mas estamos aqui fazendo uma reciclagem e relembrando, e também para aqueles que não viram ainda, estamos então passando esse conceito, que é muito importante. Esse julgamento das nações, então o Senhor Jesus fará para determinar quem irá entrar no próximo evento, que é o reino milenial. O que será esse julgamento das nações? É o que está em Mateus capítulo 25, o julgamento dos bodes e das ovelhas, aonde o Senhor vai julgar aqueles que receberam a marca da besta. Esses serão lançados então no inferno, ok? E nós entendemos também que aqueles povos, aquelas nações que se levantaram contra Israel neste período, ou historicamente, eles também serão ali reprovados pelo Senhor nesse juízo. Serão considerados como bodes, desaprovados na presença de Deus e não entrarão no milênio. E, obviamente, o próximo evento, então, ele vai falar sobre o reino milenial. A implantação do governo de Cristo na terra. O Senhor Jesus, ele reinará durante 1000 anos aqui na terra. E esta é a ideia que a Bíblia Sagrada nos traz. Ali no julgamento das nações, eu coloquei o anticristo e o falso profeta. Eles são também, naquele momento, lançados no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo, né? E aqui no reino milenial, para que o governo de Cristo seja estabelecido, então vai acontecer o fato onde Satanás será preso durante o período dos 1000 anos, para ser solto somente no final. Claro, meus irmãos, eu quero colocar aqui para os queridos irmãos que tem muitos assuntos no Apocalipse que não se pode afirmar, e eles são assuntos abertos, certo? Nós seríamos até tolos, vou usar aqui um termo, se eu colocasse para os irmãos que é exatamente dessa forma, ou que vai ser só desta forma, porque é bem complicado, precisa realmente muito estudo, muita dedicação, para que a gente possa, então, repassar isso aqui. Agora, no final do reino milenial, então, Satanás é solto, e ele vai promover uma rebelião final, ou seja, ele vai seduzir muitos povos que estarão vivendo na terra, e eles vão atacar ali o arraial dos santos, diz a palavra do Senhor, e então desce fogo da parte de Deus, fogo dos céus, e os consome, e os lança no inferno. Em seguida, nós temos então a instauração do grande trono branco, que é o chamado juízo final. Aqui no juízo final, então, desde os que estão no inferno, a partir de Adão, estarão ali passando por esse juízo. Estarão ali, então, sendo julgados pelo Senhor. Após o juízo final, nós temos o último evento, que é chamado de novos céus e nova terra. Há muita discussão em torno do assunto, há muita discussão, mas
o que o ensinamento da nossa linha da Assembleia de Deus, a nossa interpretação procura passar, é que haverá um novo universo. Por isso que a palavra de Deus diz nas profecias de Isaías e também de Apocalipse, nos últimos 2 capítulos, capítulo 21 e 22, ela nos diz que serão novos céus. Não fala num novo céu, mas fala no plural, novos céus. Por quê? Porque há termos na palavra de Deus que designam diferenciação entre o céu. Há um céu visível, até as nuvens, ou quem sabe um pouco mais. Há um céu planetário, estelar, um cósmico. E há um céu que o apóstolo Paulo chama em 2 Coríntios 12, como o terceiro céu, que é o céu da presença de Deus. Ou ali onde estão os anjos e o nosso Deus. Queridos, nós entendemos que esses céus, conforme a própria Bíblia diz, eles são palco da operação do inimigo hoje. O céu que nós temos hoje, eles queiram ou não, eles são cenário da operação do diabo. Se você observar o que diz Efésios ali, você vai observar que Efésios diz que o diabo, ele é o príncipe das potestades ou dos poderes do ar. E também nos diz que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestades que vivem nas regiões celestiais. E entendemos também que com a queda do homem, o universo, fisicamente inclusive, ele também sofre. E por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que a criação, o mundo, ele geme por uma restauração da parte de Deus. E aí, meus irmãos, nós entendemos que o Senhor tem uma proposta. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, ele diz que os elementos, eles se desfarão, ou seja, Deus vai colocar fora esta terra, que foi palco do pecado, e o Senhor trará com a sua soberania e o seu poder, novos céus para nós, ou seja, trará um novo universo, para que a igreja vitoriosa, triunfante, possa viver. Não perca este evento, igreja, será muito lindo, será um evento inefável, onde as palavras não podem assim descrever o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Você pode olhar hoje e ver só a nível humano, e comparar só a nível humano, e muitas vezes parece que não vale a pena. Mas quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, vale a pena renunciar, vale a pena amar a Deus e renunciar ao erro, vale a pena servir ao Cordeiro de Deus, vale a pena viver uma vida piedosa na presença dEle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando nós olhamos para o inferno, Jesus falou mais do inferno do que no céu. Durante o seu ministério, o inferno é real. O inferno será um lugar de tormento eterno. Será um lugar terrível. Será um lugar de pranto e ranger de dente constante. Ali, meus irmãos, o próprio diabo e os seus anjos maus, eles serão atormentados para todo sempre. Vamos servir ao Senhor não por medo do inferno, mas, queridos, consciente de que há dois caminhos e que nós devemos seguir o caminho que leva ao céu e que nos distancia e nos livra do inferno iminente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então haverá sim novos céus. E claro, dentro dos novos céus, aí nós vamos ter a nova Jerusalém, que é a cidade santa. Ali será a morada dos salvos em Cristo Jesus. Há quem diga que a nova terra fala do novo planeta, ou de novos planetas. Não sabemos, pode ser que sim. E dentro deles, ou entre eles, a nova Jerusalém. Haja vista que a nova Jerusalém, pelo que nós entendemos, ela flutua, ela paira. Ela não depende de estar numa estrutura física, de estar, por exemplo, na superfície da terra. Então ela pode estar muito bem entre o novo planeta, entre o físico do novo planeta e os novos céus. Ela pode flutuar. Não sabemos exatamente como será, mas sabemos, querido, que haverá sim novos céus e nova terra, para que nós possamos habitar com Cristo. Aleluia, para todo sempre. Vale a pena servir a Ele. É a chamada eternidade futura. Glória a Jesus. Mas, queridos, o que o Senhor tem preparado após o arrebatamento da igreja, nós entendemos que é um período de tribulação. A Bíblia fala, dentro dos seus capítulos,
sobre 3 doutrinas principais. Doutrinas são os ensinamentos da palavra de Deus. Nós temos as doutrinas que falam sobre salvação. E essas são as doutrinas mais fáceis de serem entendidas. Até a criança, ela entende o que é a salvação. Louvado seja Deus. Há também as doutrinas da fé cristã, os ensinamentos da vida cristã. Há também um terceiro grupo de ensinamento, que são a doutrina das coisas futuras, que é o que nós estamos falando aqui, o Apocalipse, que são um pouco mais difíceis de serem entendidas, mas que com oração, com dedicação, podem ser entendidas com auxílio, iluminação, o recurso espiritual da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. É necessário nós buscarmos para que possamos assim entender, aleluia, o que o Senhor tem para nós. Por isso que Apocalipse, o nome Apocalipse, ele significa revelação. E revelação, o sentido é tirar o véu, remover o véu e dar visão, dar entendimento, revelar efetivamente. Louvado seja Deus. É isso que nós percebemos. Por que estudar as últimas coisas, que é conhecido como escatologia? Porque é um assunto importante nas Escrituras. Porque 25% de toda a Bíblia, quando foi escrita, era de cunho profético. Ou seja, se você dividir a Bíblia em 4 partes, uma parte dela tem conteúdo especificamente profético. Fala da profecia bíblica. Então, querido, nós devemos estudar toda a Bíblia. Se eu fizer uma pergunta aqui, quanto da Bíblia é inspirada? Os irmãos vão dizer a 100%. De Gênesis a Apocalipse, a Deus falando. Ela é verbal e também ela é totalmente, plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia, ninguém nega isso, todos concordam. Mas para isso nós precisamos lê-la, queridos, totalmente, várias vezes, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado, as suas bênçãos reveladas, os seus conhecimentos expressos na Escritura Sagrada. Aleluia, traz também paz para o crente. Em João 14:1 nós conhecemos a promessa do Salvador. Aleluia, para nós não turbar, não preocupar o nosso coração. Meus irmãos, quem serve a Deus, você pode passar na tua luta diária algumas preocupações, alguns flashes ali de ansiedade, de preocupação. É bem verdade que isso acontece em algumas fases da nossa vida, mas meu irmão, descanse a tua alma em Deus, descanse no Senhor. Jesus está no comando da tua história, Ele está no comando da tua vida, aleluia. Nada vai acontecer sem a permissão do Senhor. Não turbe o teu coração. Credes em Deus, disse Jesus. Credes no Pai, credes também nele, credes também em mim, disse Ele. Ele está no controle da situação. Baragassura bandaraia. Diz também ali que estudar as coisas futuras produz uma vida santa. Querido, servir a Deus não é observar um código de leis de moral externa. Não é simplesmente você observar, olha, eu vou fazer isso, vou evitar isso. Não, servir a Deus em santidade é muito mais do que isso. É ter o seu interior transformado. É não fazer algo por consciência e temor a Deus. Não é simplesmente não fazer por medo ou por proibição. Querido, nós devemos buscar ao Senhor para que o Espírito habite em nós, resida em nós. E o Espírito residindo em nós, teremos força para renunciar àquilo que desagrada a Deus, de seguir uma vida de consagração, de santidade na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, uma vida de santidade é uma vida com Deus. Não há como andar com Deus e mão dada com o mundo. O apóstolo João, ele disse na sua carta, nós já temos lido na leitura inicial deste culto, se você quiser amar o mundo, você vai desagradar a Deus. Aleluia, mas se você amar Deus, será automático. O mundo, ele vai odiar você. O mundo, o sistema, ele vai te odiar. Mas quando você buscar a Deus, muitas vezes muitos vão te abandonar. Muitas amizades, elas vão se distanciar. Mas aí você vai conhecer quem é amigo e quem não é. Porque quem é amigo de verdade respeita quem você é. Respeita as decisões, respeita a escolha. Louvado seja Deus. Eu estava uma vez numa congregação e uma jovem, ela conversou com os pais para fazer a festa de 15 anos
E nós éramos obreiros ali naquele lugar. E ela conversou com os pais. E os pais até lançaram para o obreiro. E ela veio falar comigo. E ela disse assim: olha, a gente vai fazer a festa lá em casa. E tem um ambiente lá. E eu vou contratar ali também um DJ que... ele não é gospel, não é evangélico. Então eu vou contratar ele porque eu tenho muitos amigos que não são da igreja, a maioria. E aí, os meus amigos já falaram que se não tiver música que não é gospel, né? Se todas as músicas forem evangélicas, eles não vêm, porque não faz sentido eles virem na minha festa. E ela foi falando assim e argumentando. E aí, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, com amor, com cautela, mas eu disse para ela: Deus está te dando uma oportunidade, minha filha, de você conhecer quem é teu amigo e quem não é. Outra coisa, a nossa casa, onde a nossa família é crente, onde nós somos crentes, nós não podemos fazer de altar de Baal. Nós temos que fazer um lugar de consagração a Deus. Aleluia. Lá dentro da nossa casa, meu irmão, não é lugar de profanação, é um lugar santo, é um lugar onde nós vamos servir ao Senhor. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, a profecia, ela não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade, mas para mudar a nossa vida. Há uma curiosidade geral. Pessoas, quando está findando o ano, iniciando o ano novo, especialmente nessas datas, eles procuram cartomantes, procuram vários ambientes para buscar a sua sorte, conhecer o seu futuro. E alguns deles também, imbuídos, movidos pela curiosidade, querem saber coisas além, que vão acontecer no mundo, na história da humanidade, nas várias áreas da sociedade. Mas, queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos orienta a nós não termos essa curiosidade. Nós devemos sim conhecer os eventos que estão revelados aqui, aleluia, e saber que a nossa vida está na mão de Deus, aleluia. Meus irmãos, nós não estamos ao léu da sorte. Você tem um Deus que dirige a tua vida, dirige a tua história, Ele dirige você. Não vá lá para alguém ler a tua mão, porque isso aí, quando às vezes acontece alguma coisa, é o diabo que faz algo, querido, manipulando. Mas quem serve a Deus, meu irmão, não precisa dessas ferramentas, não precisa dessas coisas. Ele sabe que quem dirige a sua vida é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O estudo da profecia confirma a sabedoria e também a soberania do nosso Cristo. Por que estudar então as coisas futuras? Porque em 1 Tessalonicenses, um dos textos mais usados acerca do arrebatamento, capítulo 4, versículo 13, e também o capítulo 5, verso 11, ali está dito que para nós não sermos ignorantes, não é pejorativo, não é negativo aqui o termo ignorante, mas é sim um termo que fala de sem conhecimento das coisas que vão acontecer. Para nós termos o conhecimento, o que mais? Para nós não nos entristecermos como aqueles que não têm esperança. Querido, se nós somos salvos em Cristo, até o guardamento do corpo de um ente querido nosso, nós sofremos pela dor da separação, nós sofremos em tudo isso, mas nós temos esperança. A nossa esperança está viva. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, para nunca mais morrer, venceu as ânsias da morte, está ali triunfante para todo sempre. Então esta é a verdade, louvado seja Deus. E aqui nós encontramos também, para que estudar as últimas coisas? Para obter consolação, como diz o texto, consolamo-nos uns aos outros, para aquele dia não nos surpreender. Eu estava numa outra cidade, falando sobre arrebatamento, e eu até combinei com um irmão, e eu trouxe dois balões, e eu disse: irmão, quando eu falar a palavra arrebatamento a primeira vez, o irmão mete o alfinete nesses dois balões de uma vez só, atrás, de forma oculta, escondida dos irmãos. Meus irmãos, quando eu falei arrebatamento, foi aquele pá! Olha, teve irmão que se levantou, teve irmã que desceu água do olho, foi um estrondo. Eu fiz uma dinâmica, eu disse: queridos, isso aqui foi uma pequena brincadeira, uma fagulha, comparado ao que vai acontecer no arrebatamento. Será num abrir e fechar de olhos, será muito rápido, não haverá tempo de preparação, não haverá tempo
de nada. Nós precisamos estar preparado. Como está a sua vida nessa noite? Não responda para mim, responda para você. Está tudo bem com Deus? Louvado seja o Senhor. O arrebatamento pode ser agora. Você pode não chegar em casa, e o Senhor pode voltar a arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Nós vamos finalizar dizendo: vigiemos e vamos ser sóbrios, e exortemo-nos, ou seja, nos animemos, nos encorajemos uns aos outros, e edifiquemo-nos uns aos outros. Se coloque em pé. Eu não vou mais além. Poderia falar aqui, só pelo conteúdo, até 1h da manhã, né? Mas talvez eu ficasse sozinho, né? E até sem voz. Nós vamos orar. Querido irmão, querida irmã, nós queremos lhe convidar. Você que quer força da parte de Deus para continuar vencendo, para continuar na presença do Senhor, eu lhe convido, vamos orar, venha à frente. Você que ouviu a palavra e disse: Senhor, é verdade, o arrebatamento, ele está chegando, é muito sério, eu quero estar preparado. Meus irmãos, nós não podemos nos apoiar no nosso próprio ego e nem na nossa justiça própria. Nós sabemos que devemos obedecer sim a Deus e a sua palavra, mas nós somos salvos por aquilo que Ele fez e não por aquilo que nós fazemos. Então, meu amado, confie acima de tudo no sacrifício do Cristo. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Aleluia. Oh, meu Pai, na Tua presença maravilhosa, nós estamos, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que devemos estar preparados, Senhor. Eu sinto a presença do Teu Espírito, mover do Teu Espírito, Deus. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Nos dá força, nos dá graça, para que nós estejamos preparados. Meu Deus, nós não queremos deixar para se preparar daqui a 1h ou amanhã. A hora é agora, Senhor. Sabemos que se Tu não vir até nós, nós vamos até Ti. Por isso, Deus, pelo Teu Espírito Santo, se apossa da nossa vida, de cada fragmento da nosso ser. Consagra a Ti, Senhor, que possamos viver com equilíbrio, viver, Senhor, com maturidade. Meu Deus, dá-nos força para vencer e a cada dia tomar a nossa cruz e seguir nesta estrada. Meu Pai, eu Te peço que haja perdão nesta noite, que haja, Senhor, justificação pelo poder do sangue de Jesus. Nós oramos e pedimos. Amém, Senhor, e amém. Se você puder, diga para quem está do seu lado, diga: vamos nos preparar. Vamos nos preparar.